estamos aqui hoje no WB Podcast, mais um episódio fantástico. Hoje temos um entrevistado que vem diretamente do Brasil, uma pessoa excepcional. Do meu lado direito, como sempre, fiel escuteiro, Eduardo. Olá, Eduardo. Olá, Elton, beleza? Olá, Fernando, tá aí, nosso produtor. Maravilha. Mais um WB Podcast. É isso aí, Eduardo. Com um cara especial, um cara que mora no nosso coração. Nós aprendemos a amar aqui nessa América. Maravilha, cheio de experiência de vida, tem uma experiência aqui nos Estados Unidos importante. E hoje vamos bater um papo, sabe? Um papo saudável, vamos falar de Deus, vamos falar dos problemas da vida também, que a vida não é só um mar de rosa. Hoje tenho a honra e o privilégio de apresentar a vocês Ederleison de Melo, famoso Éder. Olá, Éder, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Wellington, olá, Eduardo, olá a todos os acompanhantes do WB Podcast. Espero bater um bom papo aqui com vocês. Maravilha. Éder, você está nos Estados Unidos há quantos anos? Dia 17 de setembro faz 17 anos. 17 anos. O tempo voa, né, Éder? Vai, voa rápido. Éder, eu já perguntei em off, mas vou perguntar de novo. Você é natural de onde no Brasil? De Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Coronel Fabriciano existe no mapa? Existe. Cidade grande, né? Existe, é uma grande cidade acolhedora, uma cidade de pessoas muito boas, trabalhadoras, né? Uma cidade... Coronel Fabriciano tem várias indústrias, né? Muito comércio. Indústria tem também várias indústrias, mas é marcado mais pelo comércio. Como é que chama aquela empresa grande que tem lá em Coronel Fabriciano, Ipatinga? Tem Ipatinga, que é a Uzi Minas. A Uzi Minas. E essa semana agora, não por coincidência, por bênção de Deus, meu filho acabou de fichar, né? O primeiro emprego dele lá. Maravilha, maravilha. O Elton, você é mineiro? Eu sou baianeiro, eu sou mais mineiro que baiano. Mas sou nascido em Jequié, Bahia, e imigrei para Governador Valadares. Oh. Com 18 anos de idade. Eu também sou mineiro, mas Você é mineiro? Eu sou goiano porque dos 10 anos eu saí de Minas. De Minas? 10 anos de idade e fui pro Goiás. Eu fiz o caminho oposto de você. Eu saí da Bahia para Minas. Ok. O Éder é um cara que tem uma experiência de vida bastante aí, né, Éder? Que aconteceu com você aí. A gente já quer... Um episódio na sua vida, Éder, Sim. que aconteceu. E a comunidade de Brito, para alguns que te conhecem, sabe o que você passou, um pouco da sua luta. Conta para nós como é que foi essa história aí, como é que aconteceu esse episódio. Eu, em primeira mão, gostaria de deixar para vocês que nada é coincidência, nada é por acaso, né? Uhum. Mas eu, em dia 29 de junho de 2018, né, estava trabalhando e estava em cima numa foundation com um rapaz correndo tape numa obra lá em New York, no Yankees. A gente fizemos as armação para a foundation e veio o fiscal da cidade de Nova York, da cidade do Yankees, estava correndo, checando se estava a foundation formada de acordo com a planta. Foundation, Éder, em português... Fundação, né? É a fundação. E fizemos tudo. Quando eu estava descendo, quando eu comecei a descer a escada, coloquei os cintos, equipamento de segurança, né? Capacete e tudo. E era por volta de 3h05, 3h10 da tarde. E na ânsia de querendo fazer rápido, o operador da máquina que estava trabalhando do lado fez rápido, muito correndo, a máquina dele escorregou. Quando a máquina dele escorregou, bateu na escada que eu estava. E essa escada acabou, né? Ela caindo, voando, e eu preso nela, acabei junto com ela, indo pro chão, né? Você caiu. Caí. A escada me derrubou. A escada caiu e me levou junto. A altura de quantos metros? Aproximadamente 30 pés. 30 pés, em média, quantos metros? Você tem ideia? Vai Não? dar uns 25 a 30. É alto. É alto, varão. É alto. A altura do terceiro andar de um prédio. Terceiro andar. E você a máquina caiu, jogou ele no chão. A máquina bateu na escada. a máquina derrubou. te derrubou e você... A máquina derrubou a escada. Aham. E eu tava preso na escada. Eu tava preso e automaticamente me jogou Caiu no chão. junto, né? E aí, Éder, como você sentiu na queda? Foi o impacto, imagina, Eduardo, foi um impacto terrível. Um dos maiores erros, assim, a gente comete muito erro no decorrer das nossas vidas, mas um dos maiores erros eu cometi nesse momento, nesse dia. Que quando eu caí,
Eu levantei um pouco zonzo, mas eu levantei. O primeiro erro meu, que eu deveria ter ficado deitado. Eu me levantei. Levantei, tentei movimentar e me movimentei, consegui movimentar. E na ânsia ali de Sangue quente. sangue quente, ficou meio que dolorida a coisa, assim, eu levantei, tentei andar. E andei. Né? Andei, peguei minhas coisas, o boss, o chefe, falou comigo, pode ir embora, você tá bem? Eu fui, levantei assim, pode ir pra sua casa, então, tá na hora de ir embora. E eu acabei cometendo esse erro, essa falha. Que loucura. Entrei no meu carro e vim embora, mas quando andei algumas milhas, o corpo esfriou, aí eu comecei a sentir. Aí eu pude ver o que é dor, o que é sofrimento. Aí, nesse momento, começou essa grande luta que eu passei, né? Ainda tenho passado, mas já estou colhendo o fruto da vitória já. Amém. Éder, aí você quebrou qual parte do seu corpo? Ou quais partes? Fraturei os 2 discos, L4 e L5, e esses assim perderam, moeram, quebraram todo. Quebrou tudo, literalmente. E o L3 teve uma lesão, quebrou uma parte dele. E assim foi, né, lesões no nervo, tive múltiplas lesões no meu corpo. E essas lesões te deixaram com um pouco de sequela, né? Bastante sequelas, porque... Como é que é conviver com Várias dor cirurgias. constantes? A primeira dificuldade, a primeira luta é você conseguir para mim, eu consegui o tratamento, porque quando eu machuquei, eu peguei e vim, quando eu tava vindo embora, eu fui no hospital de Bridgeport. Quando eu cheguei no hospital de Bridgeport, eles ligaram pra minha empresa, a empresa virou e falou que eu nunca trabalhei lá, que eu não trabalho lá. Que coisa louca. E a empresa americana, eu recebia no cheque, tudo direito. Eles assustaram, né? E tomaram essa atitude. E com isso, ocasionou que eu não obtive tratamento. Eu fui no hospital, eles fazem o exame, mas te manda para um especialista. Só que para você ir para o especialista, para você dar prosseguimento no seu tratamento, você tem que ter um seguro de saúde, ou você vai pagar cash, alguma coisa. Mas não é de qualquer jeito. E eu fiquei pendente a isso da empresa. E eu ia no hospital, mandaram para a clínica, fui na clínica, eles exigiam coisas, e a empresa acabou meio que acovardando nessa área, né? E acabou me prejudicando, porque fiquei algum tempo sem o tratamento. Por que eu fiquei algum tempo sem tratamento? Eu não queria... Um grande erro. Não estou aqui para incentivar ninguém a fazer coisa errada, mas um grande erro seu é você não pensar no seu corpo, não pensar em você, na sua saúde, como, né, prioridade. Eu não queria envolver advogados, não queria envolver essas coisas, mas às vezes, se é necessário. É necessário, Éder. Para obter ajuda. Porque senão você vai ficar igual acontece com muitos. Inclusive, a gente está falando em off, pessoal. Tem gente que cai nos Estados Unidos e que tem outros problemas de saúde no emprego e acaba indo embora, porque acha que é o fim do mundo, que acabou tudo, né, Eduardo? Aconteceu com o irmão Honório também, né? Teve um irmão da igreja também que caiu. Bateu a cabeça. E teve umas fraturas terríveis. Mas para honra e glória do Senhor, o irmão Honório tá bem, o Éder tá bem, Graças né? a Deus. Tá se recuperando bem, né? Sim, eu passei por múltiplas. Eu tive, como eu tava falando, tive que buscar, né, um advogado para meio que de uma liminar, o advogado conseguiu o meu tratamento, né, e viabilizou o meu tratamento e receber também, porque é de direito, quando você trabalha numa empresa, eu trabalhava, né? Tem seguro. A empresa legalizada, as coisas direito, você paga o seu imposto. Você paga o imposto. Você paga o seu imposto, vai pro seu próprio benefício. Às vezes a gente coloca na cabeça, cash eu ganho tanto e no cheque vai descontar tanto. Ei, querido, aquele tanto que tá descontando o seu não é nada. Nada perto do que é você precisar e você ter ajuda. Às vezes o imigrante, desculpa cortar, você, às vezes o imigrante não quer dar um tax ID pro patrão, com medo de pagar imposto, mas realmente tem que ter esse imposto, porque uma hora dessa aí é onde você precisa, né? Exatamente, Eduardo. Até nisso Deus foi bondoso comigo, né? Porque foi a forma, igual o que aconteceu comigo. Eu tendo, né, igual eu trabalhava direitinho, né, sempre paguei meus taxas, meus impostos, legalizado, trabalhando legalizado, então eu pude cobrar os meus direitos. O que é meu direito? Primeiramente, eu trabalhava numa empresa que tem seguro.
O primeiro passo para você fazer as coisas certas, querido. Porque você nunca sabe quando vai acontecer com você. Ah, não. Acidentes acontecem a qualquer momento, né? Eu nunca imaginava que isso poderia acontecer comigo. Porque eu já me deparei com várias pessoas acontecendo. Na medida do possível, já pude ajudar, colaborar com muitas pessoas. Quando eu assustei, eu estava vivendo aquela situação. Você era a vítima, né? Eu era a vítima. Então, assim... Mas Deus foi tão misericordioso que me enviou bons médicos... Deus enviou um bom advogado para lutar assim, pelos meus direitos, né? Para eu poder ter meu tratamento devido, de acordo com a minha necessidade. A verdade é que a gente trabalha para nunca precisar disso. Mas temos que estar preparado. Se precisar, sabe, você poder obter a sua ajuda que você precisa. Né? Então, assim... Que dificuldade, né, Eduardo? Porque hoje o imigrante, ele tem... vou machucar e vou ter que ir embora pro Brasil quando dou conta de trabalhar ainda, né? Mas a gente tem aqui o Ed, que tem uma experiência aí, que tem esses 4 ou 5 anos mais aí. Agora que ele tá se recuperando, graças a Deus, Deus tá dando a vitória. Teve um apoio aí de algumas pessoas, lógico. Nem todas ajudou da forma que poderia ter ajudado. Mas também você tá aí, Ed, é uma experiência. Eu passei por uma cirurgia agora de coluna também. Eu sei, a minha foi simples. Em vista da dele, você teve várias cirurgias também, né? 3 cirurgias. 3 cirurgias localizadas no mesmo lugar? 3 cirurgias. Trocou 2 discos, colocaram 2 discos, né? 2 próteses. Colocaram 2 próteses. Foram 13 horas e meia de cirurgia. A primeira cirurgia, eles demoraram a primeira cirurgia não colocaram a prótese, que era? Eles calcularam que demoraria 8 horas para abrir, arrancar os discos e colocar outros, a prótese. Só que demorou 13 horas e meia, porque quando arrancou, os discos já estavam todos quebrados, moeu muito, estava muito quebrado e pontas para todo lado. Então demorou 13 horas e meia só para limpar. Só com limpeza. Limpou e fecharam de novo. Colocou staple e eu fiquei faltando 2 discos na coluna. E aí daí 7 dias... Abriram de novo com um pedaço a mais e colocaram os discos. E colocaram... o médico me deu a hipótese de colocar o parafuso, mas eu não queria colocar metal, né? A verdade, irmão, que eu estava ainda naquela esperança de eu poder retomar minha vida normal. Que eu tinha para mim, assim, se eu colocar parafuso, eu não vou aguentar mais trabalhar serviço igual eu mexia com construção, serviço de muro de pedra, essas coisas. Aí... O que aconteceu? Com o passar do tempo, essas próteses que colocaram começaram a mover. Nelas moveram, ocasionaram delas começar a comprimir os nervos. Comprimindo os nervos, os tendões, eu perdi o jogo. Comecei a perder o jogo, o controle físico meu. Físico em geral. Perna, tudo? Tudo. Também. Começou a afinar. Eu levantava, minha perna tremia, eu caía. E assim... Foi esse momento, foi um dos piores momentos da minha vida, porque aí eu fui no médico, né? Eles fizeram os testes, né, dos nervos e viu que meus nervos estavam entrando em processo de dormir. Estava começando a dormir, igual eles falaram, estava dormindo meus nervos. E a verdade é que, pelos médicos, eu pararia de andar. Em alguns meses eu já não teria meus movimentos, né? Aí foi aonde que é muito importante, querido, quando você tem uma família... Quando você tem o seu pai e sua mãe, mesmo estando distante, né? Você tem um bom diálogo com eles, eles oram por você, peçam por você. E para mim o divisor de águas também foi Deus, né? Ter Deus na minha vida. Exatamente. E o ponto crucial foi a minha esposa. Seus pais, nesse episódio, eles estavam no Brasil? No Brasil, me ajudando em oração. Em constante oração. Constante oração, campanha, né? E aqui você estava com sua esposa e o seu filho, Diogo. Isso. E assim, eles ali, eles são assim, o grande presente que Deus me deu, rapaz. Foi uma bênção, porque eu não consigo imaginar eu viver o que eu vivi sem ter eles na minha vida. Como chama sua esposa? Silvana, né? Silvana Campos e o Diogo. Foram bênçãos na minha vida e são bênçãos, porque verdadeiramente me fez eu aprender muito com a vida. E hoje eu olho, eu estava até falando com o Eduardo, hoje eu olho para as mulheres, no geral, de uma forma diferente. Principalmente para as esposas, para as senhoras. Como isso?
a minha esposa agiu como assim, uma verdadeira esposa. Ela cuidou de mim. Corajosa, né? Ela era cuidada por mim, né? Eu, como homem da casa, eu trabalhava dia e noite quase, ela também sempre trabalhou, mas eu ali estava lutando para proteger minha casa, proteger minha família. E ali me deparei com essa situação. Ela me pegar, preparar os meus remédios antes de trabalhar. O Diogo levantava cedo, ia lá, preparava o suco, biscoito, as coisas para mim passar o dia, a comida ficava ali assim. Ela me pegava, levava no banheiro. Aí ela chegava à tarde. Ela ia lá e já me pegava, levava pro banheiro para me ajudar, para tomar banho, para me usar meu banheiro, fazer, né, o uso do banheiro, do que eu precisava. E assim, verdadeiramente, querido, a minha esposa e as esposas, né, as verdadeiras Família esposas. é mais que importante, né? Ela foi assim, junto com Deus, né, abaixo de Deus, ela foi fundamental na minha às vezes recuperação. A gente olha assim, um imigrante aqui sem família é muito difícil. Muito complicado. Numa situação só, né, dessa, principalmente imigrante. Né? Imigrante. Numa situação dessa, eu imagino uma pessoa num quarto aí e não ter quem ajudar é muito difícil. Eu lembro um episódio, Éder, que um amigo meu, Walter, ele aí, não sei se ainda vive nos Estados Unidos, Eduardo. Eu trabalhava num restaurante aqui, Terra Brasílias, e ele morava numa casa atrás do Terra Brasílias. E ele começou a gritar, eu fui jogar o lixo fora, ele começou a gritar. E eu cheguei lá, a porta estava meio aberta. Falei, gente, o que está acontecendo? Esse rapaz gritando aí. E na época tinha aquele telefonezinho de rádio, né? Aí, Baiano, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. Ele não conseguia, ele caiu da cama, ele não conseguia levantar, mover para lugar nenhum. Aí eu corri, ajudei ele, chamei outras pessoas e para pegar esse homem. Porque ele falou, não, acontece isso comigo direto. Na verdade, eu desci da cama porque estava doendo muito, deitei aqui, não aguento levantar. Sozinho, Eduardo. Uau. É o mesmo caso que você está falando aí. Por isso que a família hoje é fundamental nesse... Olha, assim, a realidade do homem e da mulher também, quando você tem alguém ali que verdadeiramente gosta de você, que verdadeiramente preocupa com você, que verdadeiramente trata o casal, um trata o outro como se verdadeiramente fosse parte um do outro, né? Verdadeiramente as coisas acontecem. Então, assim, eu sou muito grato a ela, viu? Graças ao bom Deus e grato a Deus por ter colocado ela em minha vida. E com esse processo, Éder, da queda até hoje, alguém paga as suas continhas, te ajuda? Qual o departamento que faz isso? Como que funciona isso, Éder? É muito importante. Porque tem muita gente, Éder, desculpa te cortar, falar. Porque tem muita gente que não entende como que é o processo, né? A verdade, o conselho que eu dou até para os patrões, os donos de companhia, façam um seguro. Tenha o seguro, sabe? Tenha o seguro, porque isso é uma segurança, sabe? Porque uma pessoa sofre um acidente, se a pessoa não tem nenhum apoio, não tem nada, como a pessoa vai viver? Como vai sobreviver? Como ele vai pagar o aluguel? Como ele vai comer? Como ele vai se locomover para ir no tratamento? Tudo isso, cada vez que meu tratamento é em Nova York, cada vez que eu ia em Nova York, quando eu machuquei, é interessante isso, para mim, eu pagava 120 para me levar em Manhattan, no médico e voltar. Agora, eles cobrem média de $300. $300. E se você não tiver um dinheiro, como é que você vai fazer? Como é que você vai tratar até, né? Isso, então, assim, o que eu aconselho, essa terra aqui é uma terra assim, que manda leite e mel, uma terra abençoada, mas temos que percorrer o caminho certo, procurar fazer as coisas certas. Como fazer as coisas certas? Procura olhar se o seu patrão tem seguro. Talvez ele te paga um valor bom, né? Converse com ele, negocie. Tente você mesmo abrir um seguro e você fazer um seguro próprio para você. Exatamente. É uma segurança que você tem, porque quando você tem um seguro, se acontecer de você se machucar, o que vai acontecer? Você caiu, machucou, você vai ligar para a ambulância vai te levar para o hospital. Chega lá, eles vão fazer uma ocorrência, né, como um acidente de trabalho, e o próprio hospital já é a sua testemunha. O que acontece? Você pega, e eles pegam, tem um repórter. Junto com você faz um repórter, né? E você vai acionar o seguro, o Work Compensation. O Work Compensation,
Compensação de trabalho. Esse seguro que é importante. É o principal. Então, é ele que me paga, né? Ganho muito menos do que eu ganhava antes, mas, primeiramente, Deus, depois, esse dinheiro não deixa faltar. Não deixa eu deixar de manter minha casa e de eu viver, sobreviver. É uma estabilidade. Porque imagina você já está cheio de dor, cheio de debilidade, não pode fazer as coisas que você fazia, sente dor e ainda não tem como você sobreviver. Você vai depender dos outros para tudo. Imagina você sobreviver, das pessoas ainda virem trazendo as coisas para você. Claro que todos nós precisamos de todo mundo nessa vida. Uma hora ou outra a gente precisa do outro, mas seria um desgaste maior ainda você não ter uma condição financeira. E um sofrimento na expectativa do incerto. Tudo. E é uma coisa assim muito importante, que mesmo que a pessoa esteja passando por isso, que ele nunca perca a fé, que ele nunca deixe de acreditar em Deus e na própria melhora, que ele é capaz, que o corpo dele é capaz de passar por aquilo. Ele tem que ter uma mente que possa gerar nele a confiança nele próprio, né? Isso, porque se a gente esperar do homem, não desfazendo, porque, vamos dar um exemplo. O homem é falho. Né? Ninguém é obrigado a ajudar você. Tipo assim, uma coisa que eu aprendi foi isso. O erro está em nós, porque às vezes nós esperamos muito da pessoa e a pessoa não tem aquilo para te dar. Por exemplo, às vezes você espera afeto de uma pessoa que você acha que é seu amigo. Você espera um afeto, mas ele não tem afeto para te dar. Você espera um companheirismo, que a pessoa se preocupe com você, mas ele está preocupado com a vida dele. Ele está errado? Isso é de cada um tem sua personalidade, cada um tem um coração de um jeito. Também tem os seus problemas. Cada um tem suas dificuldades, cada um tem suas vidas, e cada um encara as coisas de uma forma. Então, assim, eu aprendi isso. Aprenda a depender verdadeiramente de Deus e de você. Porque se você não almeja, não espera muita coisa de uma pessoa, por exemplo, eu não espero nada de você. Eu não espero nenhum dinheiro de você. Nada. Aí você chega e me dá $10. É melhor ganhar $10 do que nada. Eu não esperava nada. Então eu tô feliz que eu ganhei $10. Sim. Exatamente. Agora o triste, você espera $1.000, em nome de Jesus, ele vai me dar $1.000. Você chega e me dá $5 ou me dá nada. Aí você fica decepcionado. Então, espere de Deus e de você, que ele vai te trazer o equilíbrio que você precisa. É ele que é a bússola, que é o controle que você precisa, né? Ele é o GPS que tem, graças ao bom Deus, me direcionado assim para passar, né? Para passar por esse deserto. Porque você passou um momento, ainda tá passando um momento difícil, né? Ainda tem minhas debilidades devido ao acidente. Tem remédio, né? Tomo coisa remédio, que a gente sempre fala é o frio, né, Éder? O frio judia muito, porque a imunidade dele é baixa. A imunidade, eu tenho esse mesmo problema. Então, assim, quando você não pega muito sol, né, que a gente fica mais no inverno, ele sente muita dor no frio devido às próteses, né? É que sempre, o tempo todo, né, eu gripo, eu tomo remédio, várias frutas, esse coisas, mesmo problema, para aumentar a imunidade. Aí eu perguntei ao meu médico, eu fui no médico, né, doutor, eu tomo isso, como isso, faço isso, aquilo, para aumentar a imunidade, e o tempo todo eu tô bem. Daí eu saí ali fora, peguei um vento. Tá gripado? Eu tô gripado, já tô ruim. Aí ele foi me explicar o que acontece. O nosso corpo, nossos órgãos, é como se fosse um computador de bordo de um carro. O computador de bordo do seu carro, ele é criado. Um exemplo, Fernandinho tem uma BMW. O computador de bordo dele é criado para BMW, motor tal que ele tem. O que acontece? A mesma coisa somos nós, nossos órgãos. Aí o que aconteceu? Trocou meus órgãos, meus discos. Eu tenho uma placa de titânio que dá 3x6, uma placa de titânio para proteger os nervos, 6 parafusos. Isso aí eu não nasci assim. Então o meu computador de bordo do meu corpo, que são meus órgãos, eles lutam para reconhecer, para ler esses órgãos. Então, nele lutando, ele fica esforçando, os órgãos ficam, a imunidade deles, eles ficam meio frágil. Eles se cansam de tanto tentar fazer a leitura. Então, já que eles ficam fracos, eles ficam meio desprotegidos. Exatamente. Então, eles ficam mais sensíveis e automaticamente, eu tô aqui, se eu sair ali fora com jaqueta, com touca, com tudo, com luva, eu tomo aquele vento. Só de eu sair de fora assim, olhar na porta e voltar, eu já volto para casa tossindo, às vezes espirrando.
E assim... Porque a imunidade, de acordo com a cirurgia, e essas coisas que você tem no seu corpo, gera isso. São consequências. Eu fiz a cirurgia, para vocês terem ideia, em 2013. Hoje, aqui nos Estados Unidos, se eu fico 10 minutos no frio, eu já perco o sangue desses 3 dedos da mão esquerda e mais ou menos os 2 aqui. Literalmente, eles praticamente estão em fase de colapso. Por isso que eu tenho que andar sempre no frio, com a mão no bolso, para manter aquecido, Éder. Porque corre o risco. Todo dia que eu olho, às vezes estou trabalhando distraído, tá frio, Eduardo, e o sangue some todo do dedo. Aí ele fica como se fosse dormindo, né, Éder? Porém sem sangue. É uma sensação terrível, Eduardo, que se eu imaginar que eu for torcer ele um pouquinho, quebra. Não vai quebrar, mas é uma... Esse assim é no meu pé. Ela é minha perna no meu pé. Na junta, tipo do tornozelo até no pé. Então, assim, aí que eu canto assim? Eu vou usar um calçado, eu nem coloco meia. Eu vou com calçado, embora tenha as meias apropriadas para isso. Tem a meia de aquecimento. Tem a meia, mas para ficar mais à vontade, para amenizar, aí eu até uso às vezes o calçado sem a meia, para não ficar fazendo uma pressão, né, pressionando o pé. Mas, Ed, nós vamos voltar lá atrás na cirurgia. Você fez a cirurgia, 3, daí para cá, como foi a lida com você depois? A realidade é que são etapas, né? Eu fiz a primeira cirurgia, né? Eu fiz as primeiras cirurgias, fui para casa. Aí tem um tempo de recuperação. Você só sabe o que é a cirurgia ou não, é depois que passar, por exemplo, igual o médico fala, é depois de 6 meses, 1 ano que você vê... Algumas avaliações, que ele já pode dar diagnósticos, para saber como foi, como o nível de melhora. E primeiramente, os médicos não garantem nada para ninguém aqui. Eles não garantem nada, porque cada corpo reage de uma forma também. Cada caso é um caso, né? Então, assim, e essa brincadeira, isso já faz... Eu fiz a primeira cirurgia, eu machuquei dia 29 de junho, eu fiz a primeira cirurgia dia 27 de novembro e a outra dia 3 de dezembro do mesmo ano. Aí, fui... O tratamento, fisioterapia, porque o corpo, e fez cirurgia, o corpo, né, eu fiquei torto, muito torto, aí fui de pouco a pouco a fisioterapia para voltar, tentar restabelecer, né, o seu corpo. Quanto tempo de terapia depois das cirurgias? Não, depois de 2 semanas que eu fiz cirurgia, eu já comecei a fazer fisioterapia. Fazer fisioterapia? Fisioterapia. E eu parei de fazer fisioterapia agora, tem 2 meses que eu parei que não tá fazendo fisioterapia. Uma longa jornada, né? Aí, assim, você com ponto, você vai pra fisioterapia, porque a partir do momento, quanto mais rápido você começar a fisioterapia, mais você tem chance de obter sucesso. O que acontece? Eu fiz a cirurgia, no dia seguinte, já veio a fisioterapeuta com um andador e começou a fazer alguns primeiros movimentos na sua perna. Porque mexeu com o seu nervo, mexeu com a sua estrutura. Tudo é incerto. Qual a certeza que você tem que não vai, que vai andar? Nenhuma. Você não tem certeza de nada. Você entende? Você não tem certeza. Então, fora os medos, né, Éder? Claro que somos... Você tem medo de pôr o pé no chão. Claro, muita coisa. Você não tem estabilidade. Pouco a pouco, é como uma criança aprendendo a andar. Mesma forma. Por exemplo, eu até hoje, né? Porque eu ainda tenho debilidade para andar, né? Eu ando com um pouco assim, de dificuldade, com inseguranças. Às vezes, começa a caminhar. Por isso eu ando com a ajuda de uma bengala. A perna meio que ela dá uma falhada. Aí então, assim, hoje... Sabe o que é uma das coisas interessantes? Uma das principais coisas interessantes para minha vida hoje, a minha vida mudou quando eu entendi que eu tenho debilidades. Porque o ser humano é difícil de reconhecer as suas debilidades. Eu aceito que eu tenho debilidades. Nem por isso me faz eu mais ou menos ou melhor ou pior que ninguém. Eu entendi as minhas debilidades. Então, quando você entende que você tem essas debilidades, você vai fazer o quê? Você vai adaptar a sua vida cotidiana, o seu dia a dia, com aquilo ali. Essa é a minha realidade. Essa é a minha realidade. E graças a Deus que essa é a minha realidade, porque eu poderia não estar andando. Sim. Né? Alguns morrem. Né? Então, se Deus me deu mais uma oportunidade de passar por isso tudo, de vivenciar isso tudo, de ter essa experiência de vida e mesmo assim estar podendo estar aqui junto com vocês. Estar aqui contando com o mundo contando com vocês, no bate-papo com vocês aqui, né? Passando
conhecimento, né? Essa jornada, né? Porque é uma jornada. Uma coisa que me chamou a atenção aqui da questão do patrão é o seguinte, a gente tem as pessoas, né, que prestam serviço pra gente, a gente tem seguro e tal. Parabéns. Eu não vejo assim a questão de um cara machucar, e porque tem muito cara que falou, esse cara machucar vai te dar um no seu seguro, vai aumentar o seguro. Cara, as pessoas que têm essa mentalidade, o seguro ele é pago para isso. Ele é pago para esse funcionário, se um dia ele vir machucar, o seguro pagar todas as despesas, se for dar uma indenização para ele, que dê a indenização, porque você paga um seguro para isso. Então tem muito cara que às vezes anda com seguro, mas até então não passa nem para um funcionário, não fala nada que tem seguro em si, porque talvez seu seguro vai aumentar ali pouca coisa, mas o benefício que o seu seguro vai trazer para um funcionário que está te dando bastante lucro. Um funcionário que está dando retorno. O empresário tem que pensar na totalidade da família da pessoa. Yeah. Como vai viver por exemplo, Eduardo, é um exemplo importante, um pai de família com 2 crianças pequenas e a esposa. Sim. E a esposa normalmente não trabalha. Aqui nos Estados Unidos a realidade é outra. A maioria das mulheres trabalham. Todo mundo trabalha. E ainda cuida de casa, né, Eduardo? Mas mesmo assim, tem gente que tem outras debilidades. O marido é o baluarte da casa, é o que sustenta a casa, né? Um exemplo. A pessoa, né? Que Deus proteja que não aconteça. Mas se aconteceu, dependendo da gravidade, a pessoa não aguenta movimentar, não aguenta nada. Aí alguém tem que ficar cuidando. Quem que vai ficar cuidando? É a esposa. Aí como é que a esposa vai trabalhar e eles vão pagar um aluguel? Não tem jeito. Como é que vai ser? As crianças. Imagina um pai acordar, ele machucado, cheio de dor, cheio de problema ali. Ele olha pro lado, o filho dele pedindo ele um iogurte, pedindo um snack. Um pão? Um pão para comer. Entende? Assim, então, assim, o conselho que eu dou é isso. Se você quer prosperar, se você quer que as coisas aconteçam na tua vida, faça certo, faça o correto, você tem que fazer certo. Como é que é fazer certo? É você, funcionário, cumprir com a sua obrigação de funcionário. Procurar, andar com os equipamentos de segurança que são necessários. Procurar honrar o seu patrão. Por quê? A empresa, o patrão só tem dinheiro porque o funcionário vai lá, trabalha e traz o dinheiro para o patrão. Então, quando você vai lá, trabalha, ganha o seu dinheiro e você não traz rendimento, não traz ganho para sua empresa, a sua empresa vai ficar sem dinheiro. Seu patrão vai ficar em dificuldade difícil. Ele está em dificuldade difícil, aí ele começa a falhar, não aguenta pagar um seguro, não aguenta cumprir com as obrigações dele, não aguenta no dia certo fazer o pagamento. Então, o que acontece? Tem que trabalhar unido. É um time. É um time, é uma equipe. Você não pode olhar para o seu patrão, esse aí... Não, querido. Ele precisa de você e você também precisa dele. Você precisa dele, então, exatamente. Unir as forças. E se todo mundo entrar no mesmo propósito, a pessoa entender isso. O propósito você não está indo lá só para ganhar o dinheiro, não. Você está indo lá para fazer uma coisa que alguém está pagando você para fazer, né? Então, assim, às vezes a pessoa fica naquela ilusão, eu tô aqui, mas eu tô ganhando $200 no dia, mas meu patrão tá ganhando 3, 4 mil. Querido, não tá. Vem material. Às vezes, quem deu o trabalho para ele, na hora de pagar, não paga, ou às vezes despesa, enrola. Uma coisa eu lembrei aí o seguinte, a gente fez um sealer, um driveway um tempo atrás. Explica pro pessoal o que é sealer. Sealer é uma cobertura que você faz em cima da entrada da casa, que é um asfalto. Então você põe uma camada. Você pinta o asfalto. Pinta o asfalto. O asfalto tá velho, você vai com a camada e pinta. E a gente fez, só que esse driveway ele é longo e a gente demorou nele acho que uns 3 a 4 dias. Porque o cílios geralmente você faz em um dia. Só que tinha uns pets de asfalto para fazer e tal. Pet é reparo. Reparo. Aí a gente fez tal, aí eu fui pra contabilidade, eu ganhei $23. Que loucura, Eduardo. E o funcionário ganhou 380. Uhum. Por quê? Porque a gente teve uma compra de material, a gente demorou mais do esperado que tinha. Porque, assim, se o funcionário hoje ele trabalhou, ele ganhou a diária dele. Se amanhã ele voltou no mesmo serviço, ele tá ganhando mais uma diária. Se ele demorou mais outro dia, ele tá ganhando outra diária. Então, assim, acabou que a gente ganhou $23 e o cara levou 360 devido
o tempo que E demorou. quantas pessoas trabalhou nesse trabalho? Foi só 2. Só 2, ok. Então, assim, demorou bastante, comprou alguns material, estava no começo também, a gente comprou algumas ferramentas, etc. Mas se você for contabilizar, é muito. O funcionário está nesse quesito, ele está na vantagem. Então, o funcionário ele tem que render para que não venha ter essa despesa, porque uma companhia tem muita despesa. É seguro, é aluguel, é maquinário, então é muita despesa. E assim, eu acho que eu tenho que procurar assim. Se você aceitou fazer um trabalho, trabalhar para a pessoa fazer aquele trabalho, dê o seu melhor, faça o seu melhor, né? E o patrão também. Se você tem um funcionário que é trabalhador, que é honesto, que é um cara de confiança, um cara que rende, assim, valorize também a pessoa. É muito bom você ser valorizado, Sim, né? com certeza. Então, assim, é assim que eu vejo. acho que o time ele tem que rodar de acordo com os dois sorrir, né? Não só um ter vantagem com o outro. Acho que é de acordo que os dois se os dois, o patrão e o funcionário, se dão bem, tá de acordo ali, é o que vale. Aí cada um veste a sua camisa, né? Claro. Exatamente. Pessoal, estamos aqui no WB Podcast com mais um episódio, um bate-papo de conhecimento, crescimento. Saúde. Você, pessoal, você que trabalha para alguém, checa direitinho se a pessoa tem seguro. Se não tem, eu até falei com minha Dá contadora. seu Texadi. Falei até com minha contadora esses dias, Eduardo. A gente pode fazer um seguro pessoal, como você já falou, individual. Dá o Texadi. O cara pediu o Texadi, dá. Sabe? Ele vai reportar você na paycheck. O cheque vai vir toda semaninha para você. É uma garantia. É um comprovante que você trabalha. É um seguro para os dois, né? Pros dois, tanto para o funcionário como o patrão. Com certeza. Porque se o patrão vai te pagar e vai recolher seu Texadi, ele também vai reportar o quanto está te pagando e você também vai ter essa segurança em cima do seguro. É isso aí. Uma via dupla, né? Via de mão dupla. O Ed tá aí, a experiência disso aí. Imagine se o Ed estivesse trabalhando com um cara que não tivesse seguro. Olha, o que seria do Ed? Estaria bem mais difícil, né? Não, com certeza, porque se você não tem como é que você faz? Você machuca, como é que você tem dinheiro para você pagar um tratamento desse? Eu fiz minha cirurgia simples, Ed, $43 mil. Meu Deus. Simples. Meu tratamento já passou de 1 milhão. Aí. Pessoal, outra notícia boa que eu lembrei aqui agora. Outra informação importante. Aqui nos Estados Unidos, você tem direito à saúde. Todo cidadão tem direito à saúde. Você vai no hospital, entra na emergência, eles vão cuidar de você, aí depois vão mandar a conta. Aí o hospital ainda tem um departamento dentro do hospital que vai fazer uma aplicação para desconto. Yep. Você entendeu? Então não fique com medo de ir no hospital. Não fique com medo. Tá com dor no coração? Ô, Eduardo, tá triste de ver o pessoal, Éder, só fugindo um pouco do nosso papo aqui. O pessoal usando droga, morrendo dentro do quarto, porque a dor começa a sentir dor no coração, mas também tá mexendo com o trem errado, né? Mas só você corre pro hospital, meu filho, antes de você morrer. Não, o que eu tenho a dizer é isso. Porque tem vários momentos, negócio, você tá no tratamento, assim, você tá nessa situação, vários momentos, mas um momento, uma coisa assim que foi muito importante para mim, que me ajudou muito, é a forma como os médicos, como os recepcionistas te tratam. Excelente. Te tratam. 100%. Rapaz, assim, o meu médico, Dr. Adna, de Manhattan, ele me ligava e me perguntava, Mr. De Mello, me perguntaram como é que você tá, como você tem passado, o que você tem sentido, e marcava exames para mim, eu tava aqui, ele marcava exames para mim fazer, eu ia lá e fazer os exames, assim, te trata você verdadeiramente como o ser humano deve ser tratado, Sim, porque exatamente. isso aí não é condicionado a ser cidadão, a ser residente ou a ser um imigrante ilegal, não. Aqui todo mundo é tratado igual. Pelo menos eu tô falando por mim, porque eu vivenciei isso. Nós dois vivemos A América isso, né? é assim. Eu vivenciei isso. Então, assim, você chegou aqui 1 mês ou 2 meses, Olive Guarda, aconteceu alguma coisa, está passando por alguma coisa, de enfermidade, ou sofreu alguma coisa, olha, conselho que eu te dou, busca o tratamento, porque a América, não é porque você está longe do Brasil aqui que você machucou, sofreu um acidente, que você tem que ir embora pro Brasil. Não. Aqui existem pessoas que te ajudam em todas as áreas da tua vida, existe. Se você precisar... Tem médico brasileiro aí. Tem tudo. Se você precisar... Eu fui atendido por uma brasileira. De médico em todas as áreas, existe, tem pra você.
Eu tive quinta-feira no médico, Então não fique com medo, né? Não. Tive quinta-feira no médico, aí a doutora brasileira veio me atender. Pediu vários exames de novo, porque todo ano eu faço a bateria de exames. Aí ela pediu tudo de novo. Eu falei, não, você vai fazer tudo de novo, que é importante para sua saúde. Não tem que ter, não tem que ter medo, não. Esse lugar aqui, assim, eu vou te falar a verdade. Eu demorei aqui 5 anos. Eu demorei 5 anos para me adaptar aqui. Para me aprender, assim, a gostar. Assim, a me ver vivendo aqui. Mas passou desses 5 anos, querido, eu aprendi a amar. Né? Aprendi a amar. Então, assim, eu me encanto com cada gesto, sabe? Como as crianças aqui são educadas pelos pais, gratas, as pessoas thank you por tudo. Você chega... Se você chegar com a bota, com a roupa de trabalho toda suja, entra numa loja, eles te tratam da mesma forma ou até melhor, talvez, do que o outro que está bem arrumado. Em todas as áreas aqui, você que é trabalhador, você sendo imigrante ou não sendo imigrante, todo mundo é tratado igual. Pelo menos é assim que eu sinto, é assim que eu vejo. Não, e a América é assim. Né? Eles olham você diferente na questão de você estar com a roupa de trabalho. Um dia eu fui fazer um apontamento com um cara e eu tava bem arrumadinho. Aí a mulher falou pra ele, americano, falou, esse cara vai trabalhar? Trabalhador. Então, assim, tipo, eles olham muito por isso. Dependendo da função que você ocupa, a pessoa, por exemplo, você vai fazer um trabalho de pedreiro ou etc. na casa da pessoa, ela vai te olhar a postura que você tá. Exatamente. Pessoal, WB Podcast, estamos caminhando pro final. Tivemos a honra de bater um papo hoje com Éder Leison de Mello. Papo bom, gente fina. Glória a Deus. E de conhecimento de aprendizado. Eduardo. Saúde. O Éder tem uma... Eu passei pela minha cirurgia e quem me encorajou muito, eu vendo ele do jeito que ele se recuperando e tal, eu acho que eu tive mais coragem de passar pela cirurgia da coluna. Porque, assim, só a gente vendo pra gente... e quem passa, porque eu senti muita dor. Ainda a gente sente dor porque a gente não tá naquele processo ainda de, sabe, de recuperação, o trabalho ainda, você tá trabalhando e tal. Mas o Ed foi um cara que me eu espelhei muito. Um cara que incentivou também. E eu fui e passei pela cirurgia, graças a Deus tá bem. E o Ed é um cara muito que a gente espelha, é um cara de fé, tem uma fé fundamental, a gente espelha muito também na fé. É um cara que te põe pra cima. Aonde a gente teve aqui o Cris, que falou sobre o Éder. E falou que deu testemunho dele. Então, assim, é um cara que, aonde ele passa, eu creio que Deus tá com ele sempre. E aonde ele passa, ele deixa a sua semente, entendeu? É isso aí. Deixa uma palavra aí, Éder Leison Mello, fala pro seu público aqui qual seria a sua mensagem de incentivo e de encorajamento para esse povo. Olha, eu vim de uma família evangélica, eu nasci no berço cristão. Meus pais, né, meu pai, minha mãe, meus exemplos de vida, me ensinaram, se você não puder ajudar, não atrapalhe. É isso aí. Se você não pode dar vida, também não traga morte. Então, assim, meu pai e minha mãe sempre me incentivou, sim. Meu pai metalúrgico, né, minha mãe dona de casa. Assim, sempre foram meu exemplo de vida. Meu pai e minha mãe sempre me ensinou a fazer o certo, a procurar ser justo. Eu aprendi isso. Procure ser justo, né? A justiça, seja justo. E eu sempre busquei, quando eu me deparei com a situação que aconteceu comigo no acidente, no começo você fica um pouco perdido, sem direção. Aí eu fui na bússola do cristão, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. E comecei ali a pensar, a me colocar no lugar de alguns homens de Deus, de alguns homens da Bíblia. E mais interessante que aonde mais eu busquei como um incentivo, um encorajamento e a certeza que tudo dependia de Deus, mas dependia de mim também, pelas circunstâncias que eu estava vivendo. E interessante que eu busquei nos homens de Deus da Bíblia como um parâmetro e encontrei uma mulher, um incentivo. Aquela mulher que está no livro de Lucas, né? 8, do 40 a 48, se eu não me engano, que ela sofria, né? Que ela tinha um problema do fluxo de sangue.
E aquela mulher teve uma caminhada, teve uma luta. Ela lutou de todas as formas. De todas as formas com as forças dela. Assim fui eu lutando com as minhas forças. E Deus ali, Deus me trouxe que verdadeiramente você tem que tocar nas vestes de Jesus. Sim. Exatamente. Entende? Então, mas que aconteceu para aquela mulher tocar nas vestes de Jesus? Ela tomou uma atitude. E às vezes eu e você temos que tomar atitude. Qual que é a primeira atitude? Quando você está passando por uma coisa, você tem que tomar. É ir atrás do seu tratamento. Buscar bons profissionais e ir atrás da sua cura. Mesmo que sua esposa, mesmo que o seu amigo, mesmo que o seu médico não acredite em você, você precisa acreditar em você. Se tem uma pessoa que não pode deixar de acreditar em você, é você mesma. Yep. Entende? Então, assim, o que ela fez, aquela mulher? Ela se jogou. Mas quando ela estava querendo tocar em Jesus, olha que interessante. Tinha ali os discípulos e muita gente apertando em Jesus. Agora, imagina você chega e tem um monte de gente aqui. Antes de você chegar, tem um monte de gente fazendo uma barreira para você chegar. Assim é comigo e com você. No dia a dia. É no seu trabalho. É na sua vida espiritual, financeira, sentimental. Sempre vai haver barreiras entre você e a sua conquista. Vai ter obstáculos, vai ter luta. Qual que era o meu obstáculo ali? Aquela mulher tinha a multidão e os discípulos, né? O meu obstáculo era que eu vencer essa prova. Como é que eu ia vencer essa prova? Me apegando às coisas de Deus, às coisas espirituais, me apegando a Deus, acreditando, pedindo, clamando, pagando preço, orando, jejuando, chorando, me derramando, verdadeiramente tocando nas vestes de Jesus. E foi o principal norte que eu tomei para ali eu acreditar na minha cura. Tenho debilidades, não estou completamente, mas eu falo com você, querido. Hoje eu ando, hoje, né? Eu já tenho a minha independência, porque antes eu estava dependente da minha esposa e do meu filho, meu menino com 6 anos de idade. Eu era dependente dele, ele que me ajudava, ele que fazia tudo para mim, ele e minha esposa. E hoje, com algumas debilidades, mas hoje eu ainda eu posso sentir o gosto doce da vitória. Amém. O gosto doce de Jesus tocar. Um exemplo, Moisés, né? Ele estava ali impressionado para atravessar o mar, né? E o exército de Faraó atrás dele. Ele falou com Jesus, e aí? Falou com Deus, e aí? O que eu faço? Como é que vai ser? O que Jesus falou para ele? O que você tem na mão, Moisés? Moisés tinha um cajado. Ele pegou o cajado e tocou nas águas. E o mar se abriu. E Deus te pergunta nessa noite, o que você tem na mão? Qual que é a ferramenta que você tem? Tenha humildade. Nunca queira passar por cima de ninguém. Sim. Tenha certeza que você não é pior, mas não é melhor que ninguém, que você não é mais do que ninguém. É isso aí. Hoje você está por cima, igual eu estava em cima de uma escada, medindo, correndo tape, trabalhando, feliz da vida. Happy Friday, preparando pro Friday para vir para minha casa, estar com a minha família. Aconteceu aquele acidente. Para muitos, para mim não foi, para muitos é uma fatalidade. Ali se fechou seu círculo, né? O que acontece? O que nós temos na mão? O que eu tenho podido fazer pro meu irmão? Não deixa de fazer, né? Não, querido, se você puder ajudar, ajuda. Ajuda. Valoriza as pessoas. Tem um ditado que fala, aquilo que não é seu, não te faz falta. E é isso, então, assim, Deus, o que eu tenho, não quero trazer para pregar que placa de igreja, nada disso. Eu quero dizer para você que não te custa nada fazer o bem, não te custa nada ajudar. Às vezes, só de você não atrapalhar, não prejudicar a vida da pessoa, você já está ajudando ele. Ajudando, né? Você já está ajudando ele, sabe? Aprenda a dar valor. As mínimas coisas, né? Mas que não são mínimas, que são importantes. Por exemplo, o que é mínimas coisas? Vou dar um exemplo. O que é mínimas coisas para você? O dedo. Um dedo? Um dedo. As mínimas coisas para você. Você tem o seu dedo. Agora, se coloque no lugar de quem perdeu o dedo. Ele não é mínimas coisas mais. É uma perca que ele teve. Uma perca. Não é verdade? E assim, graças a Deus, né, eu sou muito feliz. Sou muito feliz e eu gostaria também que, sim, de dar ênfase. O que Deus fez na minha vida. Mesmo quando eu sofri acidente, algumas pessoas, né, me ligaram, alguns até me visitaram. Algumas pessoas me visitaram. E
E eu ali eu ficava triste, porque alguns que supostamente eu imaginaria que me daria atenção, ou que se preocupasse comigo, aquelas ali me ignoraram. E eu comecei aquilo me oprimir, me colocar triste. Mas na mesma hora Deus me listou para mim assim: não olhe para quem não veio, para quem não preocupou com você. Seja grato por aqueles que vieram, por aqueles que se preocuparam. Então, assim, o que é que Deus fez? O que aconteceu? Colocou novas pessoas em minha vida. Deus criou novos caminhos para mim, novas formas de ser abençoado, com novas pessoas em minha vida. É isso aí. Entende? Então, assim, o que eu tenho é agradecer a Deus. Maravilha. Amém. Né? Manda um alô aí pra Silvana, pro Diogão. Eu gostaria de primeiramente agradecer a Deus pela vida da minha esposa, pela vida do meu filho Diogo, pela vida do meu pai, da minha mãe. Como chama o seu pai? Otílio. A mãe? Maria Soares. A minha filha Carol, Brasil, que já tem vai fazer 24 anos. E meu filho, que fez 18 anos agora, Eduardo. E meus irmãos também, né? E a todos meus irmãos, porque verdadeiramente eu sou grato a Deus pela família que Deus me deu, né? Amém. A família. E eu gostaria também, né, se não for pedir muito, deixar aqui meu agradecimento à igreja. A família que Deus me deu. Amém. A família que Deus me deu, né? Juntamente ali com o pastor titular, que é o pastor Sérgio, um grande homem de Deus, um grande amigo, um homem que quando eu cheguei ali na igreja, o primeiro dia que eu pisei na igreja, eu fui na igreja, ele se aproximou de mim e verdadeiramente se postou como um verdadeiro pastor. Aos demais membros, aos irmãos, às irmãs, que são muito amáveis comigo, com a minha esposa, com meu filho, o corpo de obreiro, né, que são, assim, verdadeiramente irmãos para mim, que eu aprendi Amém. a amar eles e sou muito grato a todos, pela honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Até nisso Deus preparou bênção e vitória na minha vida. Glória a Deus. A igreja é o lugar. Não, ali é uma bênção, sabe? Eu tenho andado muito feliz. Você tem experiência de vida ali e tá feliz ali. Estou muito feliz. Deus, ali, eu encaro ali como... Ali é o ponto da minha bênção. Glória a Deus. Como o ponto da minha bênção. Porque quando eu entrei ali, eu ainda estava muito ruim a minha forma de meu caminhar. Eu estava assim, ainda sentindo muitas dores, muitos problemas. Dores, né? Não, ainda assim, eu tava no período de recuperação. Tinha 5 meses que eu entrei ali a primeira vez. Tinha 4 meses que eu tinha operado a minha coluna. E Quando você chegou? Quando eu entrei na igreja, tinha 5 meses. E eu não tinha. E interessante que a última cirurgia eu operei a coluna, mas pela barriga. Abriram a minha barriga, arrancaram alguns órgãos. Por aqui eles chegaram na minha coluna e colocaram placa, parafusos e próteses. E quando eu cheguei ali, eu tava assim, bem decepcionado. Tava decepcionado com muita coisa. E a misericórdia de Deus me alcançou ali, porque ali eu tive apoio, ali eu tive os irmãos me ajudando em oração, eu tive alguns, né, os irmãos, em especial você, o presbítero Wellington aqui, que tá aqui, o pastor Douglas, o pastor Sérgio, e os outros, os corpos de obreiros. O pastor Douglas, esse é um grande homem de Deus, uma pessoa assim, muito especial também para mim. E assim, todos, você corpo não vai fazer de obreiro. Eu chorar agora, né? Eu sou muito assim, eu sou agradecido. Amém. Se parar e olhar como eu cheguei, eu falei com a minha esposa, sabe o que Deus preparou para nós? Pra gente levantar a cabeça. Aquela igreja ali foi o ponto que eu falo, o ponto da bênção é por isso, porque ali Deus nos levantou a nossa cabeça. Ali Deus me proporcionou de novo a oportunidade de sonhar e acreditar. Tá vendo aí, né, pessoal? Rapaz. A importância que tem uma igreja saudável. Congregar. Uma igreja saudável. Boas palavras, pastor. Onde todos vivem em comunhão, onde todos estão em paz um com o outro, né? Exatamente. Glória a Deus. A igreja é o lugar, pessoal. Estamos Maravilha. chegando aqui no final. Estamos aí, já acabando o WB Podcast. Foi bom, fluiu bem. Muito obrigado, Éder. Muito obrigado, Muito obrigado, Éder. Eduardo, Fernando. Desculpa por pegar aí em cima da hora. A gente preparou, mas é igual a nossa igreja, chama o pregador na hora. Não, mas eu que sou grato. Eu sou grato por cada oportunidade que Deus tem me concedido, tem me dado, né? Sou grato a Deus pela confiança, né? O carinho de vocês. Prazer é nosso, de vocês para comigo. Sou grato ao Fernandinho tá aqui, né? Trabalhando, procurando fazer o melhor
o melhor dele, né? Cara, gente boa, trabalhador, honesto. Então, assim, eu sou grato a Deus porque o que aconteceu? Deus tem me cercado, a mim, a minha esposa, a meu filho, de boas pessoas. Maravilha. De pessoas que verdadeiramente vale a pena você carregar no peito e falar que é uma família. Não é hipocrisia não, queridos. Deus fez isso comigo. Deus me deu mais essa oportunidade de ter amigos. Deus criou um novo ciclo pra mim de amizade. Porque o que acontece? A amizade é ciclo às vezes. É ciclo tal. Mas eu te falo, quando você tem bons amigos, verdadeiros amigos, o seu fardo fica mais leve. Exatamente. A Bíblia nos ensina, Éder, que há amigos mais chegados que irmão, e você é um desses pra nós. Sempre. Sou grato a Deus. Muito obrigado a vocês por tudo. Muito obrigado a todos. Um beijo pra minha também pro esposa. Abel lá. Abel, o nosso editor geral lá. Abel, vem pra cá. Vem cá mais nós. Gostaria de mandar também um abraço especial, né? Pra todos, né? Meus amigos, todos os colegas, os companheiros. E também a todos aqueles que estão passando por algo similar ou por alguma dificuldade. Olha, eu tenho uma palavra para dizer para você. Existe um Deus que sabe de todas as coisas. Existe um Deus que não desistiu de você. O mesmo Deus que não desistiu de mim, não desistiu de você. Acredite, confie, busque uma igreja. Eu não estou aqui para falar, não estou aqui para pregar, para falar sobre religiões, placa de igreja, não. Mas eu quero aqui para te dizer, do mesmo jeito que Deus abriu a porta da igreja, Assembleia de Deus, Ministério Comademate, para mim, e ali, eu tenho sido tremendamente abençoado, eu e minha família. Maravilha. Existe Comademate, existe outras igrejas, outras portas que podem abençoar a tua vida. Sim. É isso aí. Que pode restituir a tua saúde. Né? E mandar também um beijo especial, um abraço especial pra Milena, pro Davi Lucas e pra Antonella, que verdadeiramente a gente carrega no coração como família da gente, tá? Obrigado, um abraço, Antonella, o tio ama você, um abraço, Davi, Milena. Um abraço, minha esposa, Érica, esse povo que a gente falou meus aqui filhos, meus filhos em gerais. É isso aí. Meus netos. Deus é bom. Aos netos, aos filhos, um abraço. WB Podcast agradece a presença e a preferência de todos vocês. Muito obrigado a todos. Siga a gente nas nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Dá o like. Todas semanas, vídeo novo no canal. Dá like, compartilha. Vem pro WB Podcast. Deus abençoe a todos. Tchau.